Respeitável público, damas, cavalheiros, senhoras, senhores, moças, rapazes, meninos e meninas, esse é o podcast Saúde e Negócios, o programa de entrevistas onde a informação é sempre o melhor remédio. Pauta do dia: a jornada de uma fisioterapeuta que transformou o propósito em um negócio. Se vocês soubessem o quanto eu gosto dessa palavra propósito, vocês falariam mais ela para mim, porque eu gosto de saber o propósito de vida das pessoas. Só que ela é tão gente boa que ela não veio sozinha falar no podcast. Ela trouxe, digamos assim, uma réplica perfeita da vida dela, que é a irmã dela. Formada pela Universidade IPAM, já atuou em diversas instituições como Asilo Padre Cacique, Santa Casa, Casa de Saúde Menino Deus, entre outras. Em 2021, abriu a sua própria clínica, a MK Space. E ela vai falar para a gente como que tudo isso funciona. Eu tenho orgulho de receber aqui comigo ela e a irmã dela, que tem o mesmo sobrenome, obviamente. E eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. O certo é não começar com brincadeiras, vocês comunicadores, tá? Mas como eu já conheço as duas e já tá tudo certo aqui, tá tudo em casa, o sobrenome delas remete a um filme lá dos anos 80, que é A Hora do Pesadelo. Mas elas aqui não vão trazer pesadelos para vocês, tá? Que é o filme do Fred Krueger. E apesar da similaridade, o sobrenome delas tem a mesma escrita, mas não tem a mesma pronúncia. Krieger, Mitiane Krieger e Mariane Krieger. Primeiro eu vou apresentar aquela que eu já fiz o briefing antes aqui. Depois tu te apresenta. Tá bom, Mariane? Mitiane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E te apresenta, por favor, quem é a Mitiane e o que tu faz, além de dar entrevista pra gente aqui. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Primeiro, obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui e participar. Quando me foi solicitado a minha presença aqui, fiquei muito feliz, apesar são anos de profissão. Então, quando a gente recebe um convite desse, é um prestígio. E para começar a falar um pouquinho de mim, eu tenho que voltar um pouquinho atrás no tempo, né? Eu acho que para poder falar da empresária que eu sou hoje, da mulher que eu me tornei, eu vim do interior, vim de uma cidade muito pequena, de Amaral Ferrador, junto com a minha irmã, uma cidade de 4.000 habitantes, e que não tinha uma escola muito boa, então saímos de lá com 14 anos para poder estudar, fomos para Camaquã, uma escola melhor, morar com a avó, então mesmo aos 14 anos nós não moramos mais com os meus pais. A gente sempre teve um sonho de estudar, de querer fazer uma graduação. Fomos as primeiras, né, por parte materna, a ter uma graduação superior. Então, isso a gente ficou muito feliz. Nossos pais puderam nos proporcionar, essa a faculdade. Então, saímos de Camaquã, viemos a Porto Alegre, nos formamos, faz 12 anos que eu sou formada, mas que eu já atuo na área desde 2009. Então, a Mitiane, hoje em dia, é uma empresária que ama o que faz, né? Ama cuidar dos seus pacientes, ama acolher, e com isso vem a minha irmã junto. Nós sempre estudamos juntos, só na faculdade que a gente acabou se distanciando e agora nos unimos novamente para esse projeto e esse propósito, que é bem isso que tu comentaste no começo, é um propósito que é um cuidar, né? Olhar o paciente como um todo e ter esse cuidado com o paciente. E agora aquela que não está no script, mas que está no programa. Mariane, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. No fim, cheguei mesmo e eu cometo isso. Eu lá venho para abalar estruturas. Se não for para sair, se não for para causar, eu nem saio de casa. Se não for para causar, eu nem desço pro play. Então vamos lá. Eu me chamo Mariane, psicóloga clínica formada aí pela PUC, inclusive estamos aqui conduzindo o podcast já há 12 anos, né? E pós-graduada na área de família. Então sou terapeuta familiar e conjugal e também especialista na parte de cognitivo comportamental. Então, essa sou eu, também vidas de muito sonho, como a Amanda colocou aqui, nós viemos do interior, de uma cidade muito pequena e com muitos sonhos em mente. E um deles era nós compormos, então, o nosso próprio espaço e o nosso negócio, que ele hoje acontece e acontece com muito êxito. Então, sou realmente muito feliz de ter empreendido. Vocês fecharam um ciclo na minha vida sem vocês saberem.
Sabe por quê? Eu Hum. vou fazer uma confissão minha aqui agora que vocês nem perguntaram e nem tinham como saber. Eu tinha uma raiva da tua cidade, Qual delas? Amaral ou Camaquã? Amaral Ferrador. Conheço alguém que conheça Amaral. E vou dizer por que que eu tenho raiva. Tinha raiva. Até agora eu tinha raiva, agora não tenho mais. Que Sabe bom. por quê? Porque eu pedi para Deus um dia que me trouxesse alguém de Amaral Ferrador que me fizesse feliz. Porque um dia eu fui apitar, eu sou árbitro de futebol profissional, tá? Fui apitar no campeonato de vocês lá. Passei a balsa. Isso, a famosa balsa. Espera alguém chegar para te atender. Isso, um carro por vez. Um carro por vez. Cheguei lá, apitei o primeiro jogo, apitei o segundo jogo, e no terceiro jogo, eu não vou dar nem ênfase quem foi o cara, vocês devem conhecer, depois em off eu falo. Me agrediu fisicamente, me deu uma paulada na cabeça, e desde lá eu não gostava muito da tua cidade. Que bom que a gente. Por causa de uma pessoa. Uma pessoa me fez não gostar, e agora duas pessoas me fizeram gostar da cidade de Amaral Ferrador. Ficamos felizes, né? Porque, e aí o erro foi meu, tá? Por querer generalizar o negócio. Porque Amaral Ferrador não representa uma pessoa. Perfeito. E uma pessoa não representa Amaral Ferrador. E então, assim como nada na vida pode ser generalizado, eu agradeço vocês pela oportunidade de conhecer boas pessoas. E talvez ele também não seja uma má pessoa. Sim, tava talvez num dia ruim. Exatamente. Mas nada justifica também. E o cara que eu costumo seguir, ele ensinou que tem que perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 por dia. E Jesus Cristo ensinou isso. Então, meu querido, tá perdoado. Já era. Fica a mensagem para ti, então, As se tu gurias, estiver nos aqui, ouvindo. as gurias aqui fizeram com que o teu perdão seja sancionado na terra. Tá bom, meu querido? Um grande abraço para ti. Tá perdoado. Não desculpado, mas perdoado tu tá. Depois a gente envia o Pix para ele, contribuição nossa, para que ele consiga Exatamente. com esse perdão. Gente, vindas do interior, o que motivou vocês a entrarem tanto na área da fisioterapia quanto da psicologia? O que foi que motivou vocês a, primeiro de tudo, a estudar e depois a se profissionalizar dentro do estudo de vocês? Sim, desde pequena eu sempre gostei muito de cuidar, né? Tem a minha paciente aqui do meu lado, que eu fazia cirurgias nela, extrações de dente, na qual ficou preso um dente dentro de uma pulseira. Então eu sempre gostei muito da área da saúde. Sempre gostei. Só que a extração foi um pouco triste, porque eu tive que botar o pé no peito dela para conseguir. Tá, lembra da história do pesadelo? Eu retiro o que eu disse. Já deu para ver aqui que provavelmente vai trazer pesadelo para vocês. Tem pacientes que falam que a primeira sessão é sessão tortura, mas eu Tá. sou boazinha. Sou pequenininha, mas sou boazinha. Tenho bastante força, mas sou boazinha. Então, eu sempre gostei muito dessa área da saúde, né? A minha avó também sofre de cãibra, sempre me chamava para fazer alongamento nela, fazer massagem. Então, eu não sabia até então o que eu queria ser, mas eu queria alguma coisa na área da saúde. Então, com 14 para 15 anos, a gente foi morar em Camaquã, a gente ficava muito tempo sentada estudando o dia inteiro, dava 12, 13 horas por dia, que era pré-vestibular, era aula o dia inteiro, era inglês, era espanhol. Então, a gente ficava muitas horas sentada. Eu comecei a desenvolver muita dor na região lombar e radiação para o lado direito. Vim a Porto Alegre junto com a minha avó procurar um especialista em coluna, e o qual fui diagnosticada com uma protusão discal, que seria o primeiro grau de uma hérnia, né? Uhum. E recomendou fisioterapia. Então, eu voltei para o interior, né? Procurei um fisioterapeuta da época que trabalhava lá, muito bom, muito querido, fisioterapeuta. Me tratei com ele, fiz várias sessões e sumiu a minha dor. Eu fiquei muito bem, ficava horas sentada. Sem medicação, só com sem tratamento. Sem medicação, sem nada. Só com exercício, alongamento, reforço muscular e a parte de terapia manual. Então, ali eu decidi, é isso que eu quero fazer. Eu quero devolver a qualidade de vida para as pessoas. Eu quero ser um diferencial. E foi assim que eu escolhi minha profissão com 15 anos. Então, já vim a Porto Alegre, já fiz o vestibular e aí estamos aqui. Perfeito. E tu? E a minha foi escolhida, na verdade, ela foi me dada. Uhum. Tá? Diferente da Mana, ela foi me dada. Eu sempre fui muito boa ouvinte e muito boa comunicadora. Então, gostava de ouvir e gostava de devolver, dar uma devolutiva e um acolhimento para quando eu era acionada. E aí fica a minha gratidão pela Letícia Gril,
Uma amiga nossa de ensino médio falou: "Mariane, tu tem que fazer psicologia, eu não te vejo em outro espaço que não psicóloga". A priori, eu havia pensado em enfermagem, que também leva o cuidado em si, mas em enfermagem, ela: "Mari, tu tem todo o critério para fazer psico". E aí eu fui a fundo, entendendo um pouquinho melhor como era a profissão, busquei profissionais da área atuantes para que eu entendesse se de fato era para aquilo que eu ia dedicar tempo, né, e estudo. E me encontrei na psicologia, então a gente presta vestibular, ingressa então, na universidade e vem a cursar, psicologia, emana, fisioterapia em instituições distintas, né. Foi um presente que tu ganhou então da Foi, tua amiga. sem dúvida. Como é o nome dela mesmo, pra gente dar Letícia uma Grill. Letícia Grill. E hoje Letícia ela Grill. é psicóloga E hoje também. ela é psicóloga, ela fez turismo e Sim, agora, depois de formada em turismo, ela concluiu a psicologia. Então deixo para ela um afeto, talvez que ela nem legal. lembre mais disso, mas eu a levo com muito carinho, de fato, comigo. Essas pessoas que fazem esses pontos de inflexão na nossa vida, elas marcam tanto a vida da gente, mas às vezes elas nem se dão conta disso. verdade. Perfeito. Então é importante a gente dar ênfase para isso. Tá, e empreender nesse país tão fácil que nem é o Brasil. É tão fácil empreender aqui, a gente sabe disso. É um país que não tem muito imposto, não tem muita dificuldade, não tem muita burocracia. Como que funciona? É sozinha? É em dupla? Como que funciona vocês duas? Sim, nesse primeiro momento, né, quando nós fizemos a abertura do MK Space, era para ser uma clínica mais integrada, né, a fisioterapia junto com a psicologia para a gente trabalhar juntas. Só que chegamos a abrir CNPJ de empresa, mas optamos por, nesse primeiro momento, fazer CNPJ separados, porque a clínica ainda está andando mais como fisioterapia e psicologia. Porque o espaço seria MK Corpo e Mente. Nós gostaríamos de associar não só a parte física, né, que tem muitas questões que a gente sabe, bruxismo, questões posturais, questões de sobrecargas emocionais. Então, a gente queria olhar o paciente como um todo. Mas, nesse primeiro momento, ficou como separados. Mas trabalhamos também, abordamos o paciente como um todo. Tá, perfeito. Tua versão dos fatos. Tá, a minha versão dos fatos é, de fato, assim, quando nós ingressamos na clínica, o propósito nosso propósito, acho que esse é o diferencial do nosso espaço, é contribuir de forma sistêmica para o paciente. O paciente, ele não é desmembrado de um corpo, ele é uma integração disso tudo. Então, a gente aborda ambas faces desse mesmo paciente, para processos de emagrecimento, distorção de imagem, para questões de estresse, para questões de burnout. Então, nós entramos com essa associação e acompanhamento em conjunto dos pacientes. Claro que também oferece a modalidade de forma integral, como só a físio ou só a psico. Mas Tá. o propósito é nós integrarmos, de fato, esses dois expertises, né? E empreender no Brasil, como tu bem falaste, é um enorme desafio. A gente está sempre tentando buscar formas e mecanismos de atender e suprir a questão legal, mas também de conseguir minimamente ter um valor aí destinado para o profissional. Então, é um equilíbrio aí onde a balança da justiça, Sim. ela não está vendada, né? Ela está desvendada e propositiva apontando para um lado, né? Mas, Sim. E a questão de gestão, claro, abrange muito mais. Antes a gente estava de forma individual, fiquei 6 anos atendendo a domicílio. Né, depois que a gente partiu para ter o nosso espaço, e é totalmente diferente a questão de uma gestão de uma clínica, né? Tem questão financeira, tem questão contábil, tem questão administrativa. Então, para gerir isso aí, a gente procurou auxílios de profissionais para nos dar esse embasamento, né, que eu acho que foi muito importante. Claro, a gente fez um suporte financeiro de 6 meses a 1 ano, tem que ter uma organização, né? Porque não é fácil só chegar, eu vou abrir meu espaço. Tanto é que, não me lembro, acho que 80% das empresas que abrem fecham no primeiro ano, se eu não me engano é esse o número. Então, é um número muito grande. Tenho dado né? para ti. Tenho dado, tem 90%, porque a menina do errei. Sebrae teve aqui hoje de manhã e falou, Viu? 90% até 2 anos quebra. Quebram. E tu sabe que é uma pauta que, quando nós começamos a falar em abrir o nosso negócio, foi muito nessa linguagem. A gente precisa de organização. O que eu entendo nesses 90% é que existe uma ausência de organização e planejamento, tanto de estrutura de negócio, de propósito de negócio, entendendo o nicho, entendendo o local que tu coloca a tua clínica, se vai ter visibilidade, qual é o ticket médio do serviço. Então, é todo um penso envolvido que não é só tu entrar no negócio. Sim. E é essa linguagem. A gente sabe ser muito boa tecnicamente, mas de negócio, se tu não compreende, busca alguém que te auxilie, porque senão tu vai acabar entrando nessa estatística que a gente não quer entrar. A mulher é boa, hein? Tu viu que ela direciona para mim a pergunta
Mas a resposta geral, ela vai para a câmera. Claro, eu É quero, mas é comunicadora isso, nata. tá? Mas eu É, quero que o falei. público entenda, porque isso é um fator decisivo que vai impactar na gente que está ali dia a dia. E eu quero que, assim como nós estamos conseguindo sucesso profissional e financeiro, que vocês também consigam. Então, gente, planejamento. Andem lado a lado com medo, dança com medo, mas vai e projeta. Vou embora. Vou embora. Deixa ela. Deixa ela. Isso que ela não estava convidada. Tu imagina se ela tivesse preparado para Por vir. isso que eu trouxe a minha ajudante, a minha companheira de vida. Aqui é um elo, aqui é um elo. Caramba. Bom, vamos voltar para o foco. Vamos. A MK Space tem a fisioterapia, tem a psicologia, tem algum outro profissional que atua lá dentro? Tu falou em bruxismo, quando tu falou bruxismo, eu já captei, porque tem um amigo meu, o Dr. Cláudio, que também deu a entrevista aqui pra gente, que ele é odontologista do esporte. E aí ele faz o tratamento, a odontologia do sono eficaz e a performance. Então, trata do bruxismo. Não sei se tem algum profissional dessa área lá dentro. Acho importante colocar assim, a gente chegou a ter pessoas que conheceram o espaço, conheceram o nosso negócio e quiseram entrar no negócio. Tá. Então já teve profissionais da odonto, teve nutrólogos, teve endócrinos, teve outros psicólogos, e nós decidimos em reunião não abrir esse espaço, porque quando ele é nosso, a gente preconiza uma forma e um alinhamento de conduta para atendimento do nosso paciente, do nosso cliente. Tá. Então, a gente torna isso uma experiência, uma vivência para ele. Então, é destinado a todo um trabalho diferenciado. Quem vai estar ao meu lado, além da minha irmã, que tem o mesmo dialeto e idioma, vai ter isso? Eu não sei. Então, a gente preferiu manter ele menor e que a gente garanta todo o processo em zelo, do que a gente abre para outros profissionais e isso caia por terra. A gente trabalha muito até por indicação. Quando, num caso, um exemplo de bruxismo, que chega pacientes, às vezes, com o dente quebrado já 4 vezes. Claro, eu vou indicar uma pessoa, um profissional, para auxiliar para fazer uma placa para bruxismo. Né? A gente indica profissionais, mas por enquanto, no nosso espaço, só nós duas. Futuramente, a gente pensa em ter um espaço maior, com mais salas, e sim trabalhar mais multiprofissional. Mas já deixo aqui até o convite, né, mano? Se tiver bons profissionais querendo entrar num bom negócio, a gente pode avaliar essa possibilidade, mas tem que ter sangue, ó, e coragem. Senão, não começa o negócio com a gente. Barbaridade, cara. Que pena que eu não tenho dinheiro para contratar essa mulher para trabalhar para mim. Não, mas você pode me contratar como psicóloga. Que é isso? Olha, excelente profissional. Imagina essa pessoa fazendo a minha propaganda. Agora vem aí o nosso apresentador, papá. Tá vendido o pacote inteiro. A hype, todo mundo junto. Nós temos excelentes pacotes em conjunto mente e corpo que vão te auxiliar a promover um excelente trabalho. A gente preza muito a questão do paciente como um todo, a qualidade de vida para retornar, para ter uma experiência no nosso espaço, mas não só ele ter esse acompanhamento conosco, né? Até porque o paciente ele não é só diagnóstico e só doença, né? Ele é um complexo, multifacetado, que a gente precisa olhar todas as fases dele. Ele é trabalho, ele é família, ele é profissional, ele é relacionamento, ele é amizade, e é isso que a gente promove olhar. Esse é o diferencial da MK. Falando em espaço, onde que fica o espaço geográfico de vocês? A nossa clínica é localizada na Carlos Gomes, 1492, que é no prédio do Urban Concept Offices. Nós estamos na sala 1310. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Tá. Mas também eu ofereço a modalidade de atendimento online, né? Então eu tô pro mundo. Então eu tô na Suíça, eu tô na França, eu tô na Álgebra, eu tô em Valência, Madrid. Então assim, quem quiser também contatar, eu tô em todos os pontos do mundo, mas presencial somente na Carlos Gomes, Porto Alegre. Muito bom. Eu ainda não faço reiki, mas... Gurias, eu preciso trazer uma má notícia para vocês. Eu já estou vendo ela chegar e não estou gostando. A má notícia é que nós temos pouco tempo. Sim. A má notícia é que nós temos pouco tempo. E a boa notícia, obviamente, tem que vir com uma boa notícia, é que nós temos a opção de fazermos um bem maior lá no nosso estúdio, na Zona Sul de Porto Alegre. E aí, então, dessa vez, tu tá convidada a participar. Perfeito. Aí tu vai com toda a tua preparação para lá, porque hoje eu vi que tu tá mal preparada, que tu não tá desenvolvendo bem. Não tá desenvolvendo bem no microfone, tá nervosa, não tá sabendo falar sobre o assunto. Ansiosa. Então te prepara melhor pro próximo podcast. Ok. E então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês duas. Foi muito bom. Trouxe um ar de felicidade,
Muito bacana conversar com vocês, mas antes de vocês irem embora, como vocês enxergam o futuro dentro do ramo de vocês? E logo depois, já que vocês são boas de microfone, depois da visão futura de vocês, deixem uma mensagem para os mais de 20 mil participantes do Health Meet 2025. Então, tá. Vamos lá. A minha visão futura vai depender muito de alguns fatores, né? Inclusive a questão econômica, política, a gente sabe que acaba implicando direta e indiretamente nos negócios. Mas a MK, bem estruturada, como a gente colocou no início, a importância de nós sempre dispormos de cronograma, caixa, consultoria, então envolver-se dessa estrutura de negócio não tem como dar errado, tá, gente? Força de trabalho e aprendizado, conhecimento, isso é sucesso, tá? Então eu vejo sucesso como assim a gente já está, tá? Minha mensagem final para os 20 mil visitantes da feira é: comecem, gente. Empreendedorismo, ele é difícil, ele é divergente, realmente a gente vai dançar com medo, eu acho que é sobre isso, é dançarmos com medo, mas dance com ele, recomecem, retomem, e é uma porta que depois que a gente abre, eu posso garantir que ninguém mais fecha, ela é sensacional. A gente tem o senso de propósito e a tua linguagem para o teu negócio. Respondendo a primeira pergunta, eu acho que a questão profissional, sabe, que uma vez um professor meu falou na faculdade, a questão da evolução da inteligência artificial, né? Eu digo, graças a Deus, a minha profissão não vai sofrer com isso, porque nada substitui as mãos, o olhar do paciente como um todo. Mas é uma questão a ser discutida, sim, e futuramente eu acho que a gente vai estar muito bem, porque a gente tem um acolhimento, a gente tem aquele olhar do paciente, isso aí acho que é um diferencial nosso, é um olhar do paciente como um todo, não é uma pessoa que vai sair, que vai ter aquela rotatividade, você 10 pessoas de atendimento, não, tu vai chegar lá, tu vai ser acolhido, vai ter o cafezinho, vamos sentar, tanto é que as minhas 3 melhores amigas são pacientes, né, que a gente fez esse vínculo. E respondendo a outra pergunta, né, deixo para os 20 mil inscritos e participantes da feira, que eu sei que muitas pessoas acabam ficando na zona de conforto, a qual eu permaneci por muitos anos, mas sair dela abre uma janela e uma porta muito grandiosa e muito linda. E quando se faz aquilo que se ama, então procure o seu propósito, procure algo que você ame realmente, que eu tenho certeza que esse vai ser o seu diferencial e vai te fazer destacar, né, perante as outras pessoas. E muito obrigada por essa oportunidade novamente, muito obrigada por essa condução, obrigada pela equipe, ficamos muito felizes. Eu acho que muito parte de como é conduzido, né? E vocês foram excepcionais, tanto você aqui conosco, quanto os meninos que estão ali atrás, que existe uma equipe, gente, para isso aqui dar certo. Sem eles, então, não tem nem nada a disso imagem. existe. Então, agradeço muito, porque vocês são habilidosos e afetuosos em conduzir. Então, de parabéns. Obrigada. Começamos com propósito, terminamos com propósito. Já falei o meu aqui nas outras vezes. Alegrar pessoas através da comunicação. Esse é o meu propósito de vida. Dica minha para vocês agora. Descubram o seu. Até a próxima. Esse foi o nosso podcast Saúde e Negócios. E se não nos vermos de novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.